Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso podcast As Astrólogas. Estamos no segundo episódio da nossa segunda temporada, onde hoje eu, Roberta Pinto, a Mila Aurora e a Nanda Aranha vamos começar a falar para você sobre movimentos interessantes que estão acontecendo no céu astrológico em maio. Opa, peraí! Não é sobre isso que a gente vai falar. Antes de preparar você para o ingresso de Júpiter em Gêmeos, que vai dar muito babado nesse segundo semestre, a gente quer assentar o terreno, né, colocar a bola ao centro e entender que, como esse ano a gente tem Júpiter, né, conectado a Saturno, ao Saturnão da massa, aquele planeta mesmo que vem, nos limita, mas ao mesmo tempo traz, né, o limite necessário para a gente formatar os nossos projetos. Sem Saturno, a gente não formata as coisas. Saturno é aquele cara que dá forma para a vida. E para a forma, né, existir, ela precisa ter um limite, sim, é o limite da forma. A gente vai falar sobre esse poderoso Saturno, esse planeta que é lá o último da ordem caldaica, o último planeta visível a olho nu. A gente vem de Saturno, né, dentro das esferas celestes, né, a gente encarna a partir de Saturno e a gente volta depois para Saturno, no final das contas. A gente vai falar sobre a importância desse planeta nos mapas astrológicos. Saturno está ligado muito aos processos de amadurecimento que nós todos vivemos, processos que, dependendo, claro, de cada mapa, eles podem ser mais proveitosos ou mais desafiadores, mas é importante sempre entender que Saturno ajuda a gente a construir e consolidar aquilo que a gente deseja manifestar aqui e realizar na vida. Porque aqui a gente fala de astrologia de vida real, e a vida real se vive na realidade. Realidade também é um dos temas de Saturno. É isso mesmo, né, meninas? Sim. Bom, sejam bem-vindas a mais um episódio, né? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa nessa introdução, ou se a gente já pode ir trocando essas experiências saturninas, né, que tanto nos ensinam, nos provocam e, ao mesmo tempo, nos levam para um outro patamar, se a gente sabe utilizar. Não, a gente começou aqui a conversar antes, né? Que a gente tem sempre uma conversa antes, que a Roberta já falou que dava um making off, né? A gente estava conversando sobre, claro, Júpiter. Júpiter é a pauta do mês, vai ser a grande mudança do ano. Mas sem querer a gente voltou para Saturno. A gente falava, opa, eu acho que tá aí, a gente tem que falar antes do Saturno, até porque esse Saturno está completamente conectado a Júpiter, né? Já que ele está em peixes. E aí a gente começou a falar das nossas experiências, a gente já passou por é, pontos relevantes de amadurecimento de Saturno, né? E aí a gente começou a falar e falou, poxa, vamos trazer essa conversa para cá, antes até mesmo da gente falar do Júpiter, que eu acho que pode ser bastante elucidador para quem está até passando por algum trânsito de Saturno, seja retorno, quadratura, oposição, segundo retorno, né? É sempre relevante e ele vai estar sob o comando de um Júpiter. Sabe que eu fiz as pazes, né, com Saturno, assim. Fazer as pazes significa dizer, não é que eu amo o processo, mas eu entendo a importância do processo, né? Sim. E mudou muito a minha percepção em relação a Saturno quando eu escutei alguém falando, que eu não vou lembrar, que disse assim: Saturno, ele te cobra maturidade justamente para poder lhe sustentar ao longo da vida. O Saturno te dá a sustentação. Aí eu disse, putz, então, processos saturninos é justamente momentos de estrutura para que sustente a gente, né? Porque se a gente vive só em momentos jupiterianos de crescimento, de abundância, não, porque Júpiter, Júpiter, gente, mas aquilo que cresce sem a estrutura, ele detona também. Então, quando eu comecei a ter essa percepção de Saturno, eu disse, puta, é ruim, mas é bom, sabe? É necessário. Aí eu comecei a olhar para Saturno com mais gosto. E aí eu comecei mais ainda, porque eu estou passando por uma oposição saturnina, né? Aliás, o Saturno em peixe está aplicando para o meu Saturno natal. Então, em oposição, né? Então, eu estou nesse processo. E agora eu estou entendendo na prática o que é isso. Mas eu estou... E está muito difícil, mas eu estou entendendo a importância disso. Então, isso muda muito, né?
E é interessante essa oposição de Saturno, né? Eu também passei por essa posição de Saturno, daí quando Saturno estava em Aquário, se opondo ao meu Saturno em Leão. E eu vou confessar para vocês, eu não senti tanto a questão do retorno de Saturno, que acaba sendo mais famosinho, assim, a questão do retorno. Para mim foi um retorno super tranquilo. Mas a oposição eu senti muito mais, até porque eu já estava num momento de desestruturação de muitas coisas da minha vida, na minha vida e reestruturação. Então, quando essa oposição de Saturno aconteceu, eu até brinquei e comentei que é como se fosse, eu percebi como se fosse a segunda adolescência que a gente tem. Porque se pensar, a gente tem uma primeira oposição de Saturno lá aos 14, 15 anos, que daí é aquela coisa assim, Uhum. ai, o mundo está contra mim, eu quero quebrar todas as regras do mundo, porque Saturno também é a regra, né? É a regra, é o limite. Se a gente tem o professor jupiteriano, que é aquele que bota a mão na nossa cabeça e diz, vai lá, vai dar certo, não sei o que, aquele cara que incentiva, a gente tem o professor saturnino, que é aquele que cobra, que é aquele que diz assim, ok, eu vou dar a estrelinha para você, mas se você fez o dever de casa, se você não tem estrelinha de graça com Saturno. Então, quando eu estava enfrentando essa questão da oposição, e eu percebi quando ela foi ficando cada vez mais próxima, né? Dentro dos trânsitos, a gente tem aquele momento que a gente sabe que quando vai acontecer, as coisas as pecinhas já começam a se movimentar, mas quanto mais perto fica de ficar exato ali, mais a gente sente. Né? E depois, ok, depois que acontece, a gente observa, né? Entre mortos e feridos que a gente se Obrigada por me salvou. dizer. Obrigada por me dizer. Mas desculpa, não vou. É Saturno, não vou dourar a pílula aqui. É aquela coisa assim, ó. Pois Quando é. quando entrou ali, quando ele entrou em Aquário, eu pensei, tá vindo. Mas só ficou exato porque o meu Saturno é aos 28 graus de Leão no final. Então foram 3 anos daquele Saturno aplicando, olhando e O dizendo: meu também. vou chegar, vou chegar, mas não cheguei, mas vou chegar. Aí quando chegou, desculpa, eu disse assim, ó. O que partiu, né? Porque é um negócio partiu, né? Mas, meu, eu nunca imaginei que pudesse ser assim. Então, achei que o pior já tinha passado. Daí, quando foi a oposição exata, daí realmente. Aí eu senti muito. Depois passou. Obrigada. De nada. Ai, que bom saber. Não, Muito obrigada. De ó, nada. eu passei primeiro, depois veio a Roberta, agora a Mila tá passando. Eu acho que a gente tem que já agendar um encontro para quando, antes do Saturno entrar em Áries, para a gente fazer esse balanço, entendeu? É verdade. Passou. Mas é aquela coisa assim, a sensação que eu tinha era daquela rebeldia, eu querendo ir contra as regras que estavam sendo impostas por mim, pelo Saturno que estava ali transitando, mas me dizendo alguma coisa, me dizendo coisas importantes, me dizendo que tinha uma área ali da minha vida que eu estava reestruturando. E pegava pontos angulares do meu mapa, casa 4, casa 10. Então era um Uhum. redirecionamento, era uma finalização de ciclo para abrir um novo ciclo a partir dessa oposição de Saturno. Então, assim, E é isso. realmente, eu aprendi a fazer as pazes com ele, mas não foi chuchuzinho enquanto eu estava passando por este momento. Mas realmente, assim, isso que a Mila falou é incrível. Quando a gente entende que Saturno vai nos cobrar um posicionamento, um novo posicionamento de maturidade em relação àquela área da vida, aí a gente tem que abraçar e entender que aquele processo ele vai pedir suor, ele vai pedir disciplina, ele vai pedir coragem também, coragem, e ele vai pedir que você, talvez durante esse período, né, esse processo, reconheça seus limites também. Entender, não, pá, até aqui eu vou. Até aqui não dá mais para ir. Sim. Até qual é o custo, né? Saturno também nos traz essa pergunta: qual é o custo que eu vou pagar, ou estou disposta a pagar, para consolidar essa área da minha vida? Totalmente. E Vocês... sabe E sabe que é muito interessante, assim, quando eu abro o mapa, né, que eu falo de Saturno e tal, aí a pessoa chega e faz, é porque eu tô passando pelo retorno de Saturno, ou sei lá. Ela trela, ela não consegue ter, se ela não é astróloga, claro, né, ela não consegue ter esse entendimento macro da situação. Não é uma coisa que acontece na sua vida, não é tipo assim, é porque eu estou passando pelo retorno de Saturno e acabei o meu casamento. Não é uma coisa, o Saturno, ele carrega Não. a história, tem um processo acontecendo, não é sobre o final do teu casamento, não é sobre
esse ponto. E não é culpa do Saturno, é todo um rolê, né? E para a gente entender esse movimento do Saturno, a gente tem que saber ele está vindo da onde, qual é a história dele e qual é a tua promessa saturnina, né? Então, quando a gente consegue entender isso, é claro, uma pessoa que não estuda ou que não faz um atendimento, não tem como saber, porque é Não. complexo, é uma análise complexa, né? Então, não é sobre um caos. Ai, Saturno, acabei meu namoro. Acabar o namoro é fichinha para o processo saturnino. É muito mais que isso, né? Eu posso dizer. Primeiro, deixa eu só fazer uma parte aqui. Quando a Mila começou a falar, é, a gente tem uma relação desde pequenininho com o Saturno. Porque o que que a gente fala para uma criança o tempo inteiro? O que que a gente, né? Eu sou educadora, mãe, criança tem que ter limite. E Uhum. é isso. O Saturno já está ali. Criança tem que ter limite. Realmente, se não tem limite, é uma coisa complicada. Então, o Saturno já está ali. Então, assim, esse era a primeira parte. Agora, a minha experiência realmente com o Saturno, por ter um Saturno angular, regente de 80% do meu mapa, debilitadérrimo, é, eu tive o retorno, eu senti muito, e não consegui identificar nada. Porque foi parece que assim, tinha lá a Fernanda. A Fernanda foi indo, pá, 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 pá. Ela tinha um namoro, ela queria casar com aquela pessoa e ela tinha um trabalho. Tá. Aí chegou naquele momento ali, nos 29, 30, eu terminei o namoro, falei, não, eu não quero mais namorar essa pessoa, não quero casar com essa pessoa. E o trabalho que eu tenho, que eu amo, que eu acho o máximo, eu também não sei se é isso mais que eu quero para mim. Gente, foi um processo extremamente É, porque assim, eu não, eu acho que eu era muito imatura. Era um processo realmente de vir. Quem é a Fernanda? A Fernanda está Uhum, nascendo aí. uhum, E aí foi nesse retorno de Saturno. E claro, tem todo o desenvolvimento, ali tem uma outra quadratura no meio do caminho, né? Até a oposição, que a oposição aconteceu no meu ascendente. Que foi isso que a Roberta falou também. Ele entrou e o meu Saturno é a 28 graus. Ele entrou, aí ele pegou a Vênus, aí ele passou pelo ascendente, aí ele pegou Mercúrio, depois ele olhou direto. Foi assim, eu lembro que eu falei para Mila, quando ela ia falar, vou ter uma oposição de Saturno. Eu falei, olha, Mila, você não vai pegar a casa angular, nem vai pegar o ascendente. Só que todo mundo que chega para mim, para fazer um trânsito de Saturno no ascendente, principalmente se tem uma oposição, eu falo, olha, não fica pedra sobre pedra. uhum. Porque, assim, eu tenho certeza, existia uma Fernanda antes dessa oposição e tem outra hoje. A Idem, astrologia idem, caiu nesse idem, trânsito. idem, E idem. foi doloroso. Vou dizer que foi. Ah, pô, eu encontrei a coisa que eu mais queria, que era uma paixão de fazer alguma coisa, que realmente é a astrologia. Mas foi fácil? Não, foi dolorido. Foi dolorido, sabe? Mas, assim, depois que ele passou. Eu falei, nossa, que bom que você aconteceu. Era o que eu precisava, é o que eu buscava a vida inteira, desde o retorno. E É, justamente isso, que, desculpa, que a Fê está trazendo aqui, Saturno, ele está relacionado, que a gente chama, né, aos nossos setênios, né, os amadurecimentos, aqueles de São 7 em 7 anos. Então, a cada 7 anos, mais ou menos, Saturno vai tocar um ponto crítico do mapa. Por que que é ponto crítico? Porque é uma quadratura ou é uma oposição. Nesse caminho todo, nesse retorno todo, nesse rolê todo de 29 anos, ele também vai fazer trígono, sextil, né? Ele vai tocar outros pontos do mapa. Vai. Mas a gente vai sentir mesmo esse de 7 em 7. A cada setênio, ele vai fazer uma quadratura ou uma oposição. As quadraturas, eu estava tentando me lembrar agora, enquanto a Fê estava falando, eu acredito que eu não senti tanto assim, porque a quadratura ela é um aspecto que também dentro da astrologia, como ela é relacionada a Marte, ela traz movimento, né? Então a quadratura sempre a gente sempre se movimenta nas quadraturas. Agora a oposição né, como ela tem uma natureza saturnina, inclusive a oposição tem uma natureza saturnina dentro dos aspectos, né, ptolomaicos, a gente tende a sentir essa sensação de paralisia,
mas de confronto, né? Uma oposição é um confronto, é um olhando para o outro de frente, se confrontando, olhando e dizendo: olha, eu estou enxergando você, você está se opondo à minha vontade e a gente vai ter que encontrar um caminho do meio. Eu costumo dizer que a oposição de Saturno é o Saturno cheio. É a lua cheia, é o Saturno cheio, está colocando o ápice do assunto ali para você, né? Ou seja, amadurece agora ou vai ficar mais difícil. Então, a oposição é, bom, eu não sei exatamente como é que vai ser depois, né? Quando Saturno começar a andar, mas o que eu percebo até agora, acompanhando o passo de Saturno no meu mapa, é que agora é o ápice. É o ápice, como a lua cheia, está mostrando para mim, né? O meu processo saturnino. E o meu processo saturnino tem a ver com a casa 10, tem a ver com a carreira. Então, entender esse passo dele, por isso que é importante entender essa historinha de Saturno, porque o Saturno, quando eu estava com 39 anos ali, né, numa casa 4 do meu mapa, o Saturno ele estava fazendo um trígono com o meu Saturno. Foi na época de maior estabilidade no trabalho, na carreira. Foi quando eu tive um cargo muito bom, salário muito bom, ou seja, me deu ali a sustentação para esse momento que ia chegar agora. Tipo assim, ó, agora eu tô te dando essa estabilidade aqui. Quando ele foi avançando, que ele pegou a minha casa 5, né, que eu estava falando para vocês, aí veio a astrologia como o hobby virou a profissão. E aí, foi nesse momento de Saturno passando por Aquário ali, e agora ele chega a Peixes na minha casa 6, que é o dia a dia do trabalho. E olha de frente para esse Saturno, diz assim, ó, então, sabe ali, quando você passou Saturno em Capricórnio, eu te dei toda a sustentação, realmente ganhei dinheiro, consegui ali planejar, babá. Passou pela casa 5, virou ali astróloga, bababá. E agora, casa 6, né? Como é que você vai administrar isso? Porque se você vai viver disso, você tem que ter maturidade para administrar todos os processos. Uhum. Então, e aí você faz. E como a gente estava falando, Rô, antes, né? Porque estava dando muito certo, muito certo, muito certo, muito certo, muito certo. E aí, de repente, eu faço, meu Deus, como é que eu vou administrar essa bagunça, né? Porque você vai crescendo, crescendo, crescendo e você não tem estrutura. Então, você olha e faz assim, bicho. Aí você começa a perder, você começa a, tipo, tá muito cansada. Então, esse é o processo Saturno que vem e diz assim, amigo, ou você estrutura ou você cai. Você cai, Uhum. porque não tem como você continuar vivendo dessa forma, desse jeito, você não vai conseguir sustentar isso. Uhum. Então, é a hora que te chama para chincha e diz assim, epa, passinho a passinho, processo a processo, passo a passo. Agora, estrutura toda essa bagaça. É, E aí é o trabalho. É o trabalho, é o esforço mesmo, de parar ali e dizer, tá bom, vai, passo um, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer. É E chato, que é Saturno é chato, chato. é Saturno é o chato. chato. professor, aquele que vai te cobrar tudo, tudo nos Ah, conformes, as regrinhas mesmo, é. e é sempre aquele. Eu lembro sempre da minha avó, né? Saturno é o velho, Aham. mas é sempre assim. Eu lembro que a minha avó sempre falava para mim: olha, eu tô te falando porque eu já vivi muito e eu já Sim! vi isso acontecer. Adoro pessoas E chatas. se isso te servir, você guarda. Se não servir, você amassa e joga fora. Ela sempre falava. Tenho um negócio com a minha avó, né? E é sempre essa coisa do tipo. Ele não fica falando eu te disse, mas ele fala: olha, se eu tô te falando isso, é porque eu já passei por isso. É, eu enxergo Saturno, né? Se a gente fosse pensar agora, assim, fazer um exercício de imaginação, aquele senhor, aquele idoso, aquele sábio que está lá na montanha, né? Que está retirado lá na montanha, que está disponível para quem quiser ouvir, para quem Sim, quiser para compartilhar a sabedoria dele, e ele sabe porque ele já viveu, ele sabe porque ele já passou por tudo, mas ele não vai compartilhar a sabedoria dele se tu não estiver disposto a fazer o que é necessário. Então ele não vai dizer assim, não é aquele cara que vai dar o conselho. Às vezes o jupiteriano é aquele cara que te dá o conselho sem tu pedir, né? Ai, vai lá, vai dar certo, não sei o quê, coisa e tal, mais otimista. Saturno não, é aquele cara que tá ali esperando, é aquele mestre que tá horror. esperando que você tenha disciplina o suficiente
para atingir ele. É o cara ali do Karate Kid lá, Isso, eu ia falar isso agora. Eu ia falar, Roberta, cinema, é o velhinho do Karate é o velhinho Kid. do cara, é o Yoda do Star Wars, é aquele cara que vai ser, ó, meu jovem Luke Skywalker, você vai ter que fazer todas Exato. essas etapas para conseguir agora. Ah, não, mas eu quero, porque eu quero. Não Assim, é tem. assim. Saturno é paciência, é disciplina, é passo a passo, é sem pressa e sem pausa, é todo dia, é tentativa, milhares de erros para um acerto. Por isso que ele traz todo esse amadurecimento, né? Me visualizei agora falando com esse velhinho, que era tipo assim, eu quero ser astróloga, eu quero ganhar dinheiro com astróloga. Vai, faz, atende. Pá, 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 pá. Aí chega uma momento que eu faço, meu Deus, eu não tô aguentando mais. Socorro. Aí a hora que você vai lá devagarzinho, sabe, com a rabinha entre as pernas e faz assim, o que que eu faço? É tipo, mestre, o que que eu faço agora? E tudo mais. Aí ele vai dizer, então, minha filha, eu te disse, tem que ser passo a passo, tem que estruturar, tem que ser devagar. Não, eu Aí você achei o faz Karate Kid o melhor exemplo. Quando a Roberta começou a falar, eu só fiquei lembrando do Karate Kid. Porque assim, eu quero lutar karatê. Vai lavar os carros. Ah, eu quero saber, vai encerar o chão. Pô, mas por que eu queria aprender a fazer isso, caramba? Aham, exatamente. você vira É, para ele, né? No meu caso, eu passo, mas puta dá trabalho, como é que agora eu vou pegar toda a estrutura de 4 anos e montar já? Aí ele olha assim para mim, então, você não quer é, viver disso? Você quer ter Saturno essa vai dizer o quê, ó? Minha filha, esse é o preço dos teus sonhos jupiterianos, né? Então, vou te mostrar agora, vou trazer a continha aqui para você, ó. Tá aqui a conta dos seus preços jupiterianos, né? Gente, muito isso. Eu vou até colocar uma foto dele aqui na minha parede. Olha Como é que pra era o nome do ele. personagem? Eu me esqueci agora, mas para mim Eu ficou o Yoda tatuei também, ficou o Yoda também. o velhinho do Karate Kid? É, Ai, Miyagi, não era, peraí. não? Era uma coisa Ai, assim. É, gente, como é o nome dele? Mestre Mexe. Karate Kid. Vamos usar ele aqui na capa do episódio, inclusive. Gente, eu vou olhar Caraca. pra ele agora com esse lá Ai, Saturnita. o meu telefone hoje tá muito ruim. Joga alguém aí, porque Ai, tá é bom. o. Qual o nome do mestre do Karate Kid? É É o Cadê? o. mestre. Rufem os tambores agora. Vamos ver Não, o quem. meu telefone hoje não tá pegando o Wi-Fi, tá no 3G. Tá. Mas vai lavar os pratos. Miyagi, É senhor Miyagi. Miyagi. Lembrei. Miyagi, isso aí. Isso aí. É o mestre Miyagi, né, dizendo qual é o passo a passo. Mas assim, a gente pode fazer as pazes com Saturno. É importante a gente entender, né, Sim. que se a gente quer qualquer coisa que a gente queira que tenha longo prazo, né? Um relacionamento, se você quer que dure, você tem que investir na relação, né? Saturno também nos ajuda nesse aprendizado de dizer não, de entender quais são os nossos limites. Dizer, E ó, botar limites, né? até aqui dá para ir, a partir daqui não dá mais, né? Eu Tá. estou pagando com a minha saúde mental, física, emocional, uma escolha de vida, uma escolha que eu estou fazendo. Então, Saturno também, né? Por isso que é interessante esse momento de Saturno em Peixes, né? Que é um Saturno mais assim de boa, né? Ele é mais Não sabe no mutável, Capricórnio, mais né? Não. maleável, né? Um Saturno num signo de água, ele não entende muito essa coisa do limite, né? Uma coisa vai transborda, né? Tem a relação com Júpiter, assim. Então, às vezes a gente está nesse limiar assim muito interessante também de entender essa área por onde ele está passando no nosso mapa, né? Qual é o nosso limite ali? Será que a gente está conseguindo, né? A gente está conseguindo estabelecer? A gente está conseguindo colocar, né? Já que é um E, Saturno que carece de estrutura, porque ele está num signo de então, água, né? esse Saturno em peixes, eu, eu ainda estou tentando gostar um pouquinho dele, porque eu acho que ele é um pouco confuso. E as coisas, e claro, o Júpiter está lá no signo de Touro, fixo, terra. Eu estou achando que as coisas estão confusas e travadas. Isso. Sabe? Eu acho que assim, as coisas não ficam muito claras e estão travadas. Por isso que eu já tô assim, eu sei que Júpiter vai entrar numa debilidade, mas eu, assim, vai. Vai porque as coisas estão precisando acontecer. Também tem Pelo essa menos impressão.
eu tô achando que tá precisando ganhar uma velocidade. Só que aí o Saturno ali em Peixes me deixa também essa dobradinha, né, mutável, ali me deixa um pouco preocupada, porque também vai ser acelerado demais o negócio, É que né? tem Vai aquela ser questão assim, Imprevisível né? Se demais. for pensar simbolicamente, é um peixe nadando para um lado, um peixe nadando para o outro. Então é aquela coisa, falta às vezes assertividade, né? Uma direção, né, para Saturno. E como Sim, Saturno ele trata, né, de estrutura, limite, tudo isso que a Mila está destacando também, e ela está vivendo esse momento de oposição de Saturno com esse Saturno em Peixes, né? Então é realmente assim. Até a gente brincou, né, que nossas oposições foram com Saturno nos seus domicílios, né, um Saturno de é, força, né, Saturno em Aquário, Saturno em Capricórnio. Mas pelo menos, assim, tu sabe aqui que ele veio, né? Saturno em é, Aquário foi o sim. cara da não, e ele vem pandemia, foi o certeiro, ele símbolo da vem. pandemia, da limitação ali, né? Saturno em Eu Aquário. sei, Saturno em é, Capricórnio, tu sabe aqui que ele veio. Agora, Saturno em Peixes é aquela música de Djavan. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Exatamente. é. E sabe que Saturno, né, ele é tão, digamos assim, ele entende que as coisas acontecem com o tempo, que não tem como você fazer rápido essa estrutura, que ele tem esse tempo de 2 anos e tanto em cada lugar do seu mapa, né? E acontecem várias fases. Ou seja, Saturno entrou em Peixes, né? Estava no comando do Júpiter em Áries, depois passou para Júpiter em Touro, agora vai entrar em Júpiter em Gêmeos, que a gente vai fazer um episódio especial no próximo mês. Mas é um tempo, são fases, né? São Uhum. fases ali, né? Então, também não é tudo tipo assim, tem que estruturar agora e você tem que fazer isso de um dia para a noite. Não, ele vai te dando esse tempo, né? Ele vai te dando esse tempo. E claro, você vai resistindo. Eu resisti muito até chegar no momento. E agora eu acabei de saber, pelo que a Roberta me falou, que ele está aplicando. Eu estou resistindo, ele está aplicando. Quando ele chegar ali, olhar de frente, Aí é o eu clímax, cresço minha a madureza, filha. eu Ele tá, caio. apli- ele tá aplicando e por enquanto ele tá assim, te chamou para dançar. Vem, Mila, vamos dançar aqui juntinho, né? Não vamos fazer. Agora, quando ele, Ele tá quando só ele assim, quando partiu, ele daí, chegar, ó, ele pum. colou na bochechinha daí. Vou saber que eu quero estar direitinha daqui para lá, eu quero já ter cumprida. E é isso, né? A gente tem que usar a astrologia, que a gente estava falando antes também, né? A nosso favor também, né? Então, assim, você já está ouvindo duas aqui falando. Então, assim, claro, tem uma questão de cada seis, que é o que eu estou te falando, assim, acho que você tem que ver se estrutura, porque senão daqui a pouco teu físico vai reclamar, né? Sua E leva para uma saúde vai 12, né? Leva para um reclamar. Saturno de 12 que pede esse recolhimento também, pede esse respiro, né? Esse Esse momento, esse respiro. isolamento, esse momento teu, né? Tu tem um Saturno em Exato. 12, mulher. Saturno gosta da 12, né? Eu tenho um Saturno na 12, ele ama, né? E aí eu tô nesse processo de não ter o respiro, 4 anos sem férias. Sim, Né? daqui a pouco tá pagando o Não. preço da exposição, o preço do sucesso, né? Não que você esteja reclamando, né? Mas Não, não sim. é nem o sucesso, é o preço do volume de não dar conta, Uhum, porque ficou tudo nas costas, né? uhum. Porque você vai crescendo sem pensar. Crescendo assim, o que eu falo é o volume de trabalho vai aumentando, porque você vai criando novos projetos, você vai criando novas ideias, né? E tudo nas costas, nas costas. Chega um momento que você olha e fala, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso tudo? E você não quer, você olha assim e faz, eu tô cansada. Aí, no máximo que tá aquele movimento, você está sem responder porque você está cansada, precisando do respiro que o Saturno pede na 12, né? E aí você tá, não, mas eu tenho que ir, eu Sim. tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E aí, claro, por isso que é o momento de estruturar, né? De É. estruturar para que eu possa respirar, né? No caso do meu processo, né? A Fê falou que o dela foi no pontos angulares, o meu Foi. também. Eu tenho Saturno natal na 10, né? Que leva, né? Que ele é em Leão, ele leva para o meu Sol na 9 ali, em Câncer. E toda aquela coisa de se reestruturar e de repensar no meu reposicionamento da carreira, que foi justamente quando eu comecei a atender na astrologia também, nesse processo todo de 2020, 2021. E a vida, né? O Saturno passando pela casa 4, me pedindo que eu encerrasse ciclos para poder viver essa parte. E aí o mais dolorido é que era uma oposição entre signos fixos, minha filha. Eita, E aí aí que os é fixos, eles são muito bons em sustentar.
Às vezes eu me dou conta disso, eu fico pensando, meu, olha só, eu sustento, eu vou lá, eu seguro, eu faço, né? Mas às vezes quando tu percebe assim que sustentar também as coisas, quando chega num Dá muito limite, trabalho. não dá mais. Tu tem que reconhecer esse limite também Sim. de sustentar. Até aqui eu vou, até aqui eu sustento. Agora está na hora de encerrar esse ciclo para abrir outro. Não, mas eu posso fazer os dois, mas eu posso fazer as duas coisas, mas eu posso fazer isso, mas eu não. Não, você vai ter que escolher, né? E aí todo esse processo foi um pouco mais tenso, justamente porque a natureza dessa oposição está em signos fixos, né? Total. Total, mas é esse o processo, né? É um processo cansativo, exaustivo, mas que coloca. Você não fica à deriva, não é que você não está entendendo o que está acontecendo, né? E entender que é o processo, é o momento, te dá um alívio, do tipo assim, não, tá, Mas beleza. Tá sendo difícil, mas ok, tô entendendo esse processo. Entender, ter clareza disso é o que a astrologia pode nos dar, né? Exato. pode, mas eu acho que mesmo assim, tudo bem, eu acho que eu não tinha na época o conhecimento astrológico que eu tenho hoje, né? Então, assim, você tem. Mas eu lembro muito da sensação do depois. E aí eu já estava estudando, e aí eu falei, nossa, que bom que isso tudo aconteceu, gente! Porque é um processo que a gente precisa. É que nem às vezes aquele também trânsito Saturno na 2 eu também tive, né? O trânsito Saturno na 2. Caramba, você vê que não tem jeito. É uma fase, de repente, que você tá ou mais restritiva de grana, mais precisando estruturar coisas, e que você tem coisa que você só aprende na marra. Porque Uhum. quando você tem, por exemplo, dinheiro, você não está tão preocupada com isso, né? Dependendo da sua configuração, no caso eu, né? Mas assim, aí você tem lá o trânsito Saturno, você fala, opa, olha lá o velhinho falando, a minha avó falando, minha filha, tem que guardar da risa para chora. Falava isso. Mas já Da tá risa achando. para chora. Mas é Mas isso, a gente precisa do trânsito para. A gente precisa sentir para entender o processo. Exato. Eu acho que o que Saturno traz também, né, quando ele está passando por pontos críticos do nosso mapa, ele traz uma humildade necessária que a gente tem que ter para entender os processos, né? Eu acho que para fazer as pazes com Saturno, a gente tem que ter essa posição de humildade de que a gente não sabe ainda, né? E tá aberto para aprender com ele, tá aberto para que ele, para o recado. Então, ouvir o Sim, recado, aprender a escutar, né? Eu acho que para fazer as pazes com Saturno, em primeiro lugar, eu tenho que tentar entender o que que ele está querendo me dizer, essa área da vida que ele está passando, esse ponto que ele está tocando no meu mapa. A minha própria natureza saturnina já me dá. Se eu entendo a minha própria natureza saturnina, nossa, eu já tenho assim uma boa ferramenta de autoconhecimento prático para usar na minha vida para sempre. Se eu entendo meu processo de Saturno no mapa. E se eu também, junto com isso, compreendo o que que esse Saturno em trânsito está me dizendo, o que que ele está ativando, aí, e paro para ouvir isso, para entender a lição, tipo, ok, vou sentar na frente do Miyagi, professor Miyagi, 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 Miyagi. Miyagi. vou sentar na frente dele e vou dizer, ok, professor, estou disposta aqui, vou lá. Eu lembrei agora do Vou Kill Bill. encerar o chão. Vou ensinar o jogo. Lembrei do Kill Bill também, aquele do Quentin Tarantino, que é uma turma, né, ela quer aprender lá o negócio das 5 pontas, não sei o que, que era o grande truque lá que ela Ai, queria não lembro aprender. também o nome, E mas aí o Pai Mei, que é o cara que é o professor de Kung Fu, faz ela carregar sim, balde, faz ela fazer um monte de coisa, ficar dando com murro ali na madeira, na madeira, para aprender o golpe. Então, se tu é está verdade. disposto a ouvir a lição e executar, aí você não consegue ser o mesmo depois de um trânsito de Saturno, né? Não Não. mesmo. E sabe o que é curioso? Eu estava falando com uma amiga minha astróloga, fazia tempo que eu não falava com ela, e aí ela estava falando das postagens que eu faço, e aí eu disse assim, ah, Gabi, tô na oposição saturnina e tal. Aí ela pegou e disse, menina, que engraçado você dizer isso, porque eu tenho percebido isso nas suas postagens. Tá tendo um tom saturnino, do tipo de chamar muito para real, tal, e pá. E agora você falando isso, eu estou percebendo o quanto que de fato você está nesse processo de Saturno, assim, né? De cobrar para a resposta. E ela disse assim: isso é muito bom, porque passa uma certa seriedade do que você faz, mas percebe que tem uma cobrança
cobrança, ela falando, né? Eu até de vez em quando fico pensando, meu Deus, será que eu estou fazendo os meus processos certos e tal? Aí eu disse, mas, Gabi, é porque eu estou passando por esse processo realmente, de Uhum. tipo assim, eu estou num momento muito saturnino de vida real, não tem como. Além de que eu escuto muitas pessoas nesse processo de transição e tal, que querem viver do que ama, mas não tem sustentação ainda, não tem base. Então, eu que estou no processo saturnino, eu vou chegar e dizer, amigo, esquece, Uhum. esquece, isso Uhum. não Uhum. tem como. Eu, na minha experiência, no meu processo, com os dois pés dentro do processo saturnino, eu não vou atender uma pessoa e vou dizer para ela assim, ai, não aposta, sabendo que ela cuida da mãe, que a mãe depende dela para viver. Eu não vou Uhum. dizer isso para ela, né? Porque eu estou nesse processo. E isso é Então, importante que tu está dizendo, Mila, porque faz parte do papel do astrólogo. O astrólogo nunca vai dizer para alguém você pode fazer isso ou não pode fazer isso, né? Porque a decisão é sempre da pessoa, né? não É tá, sempre o vai. cliente que decide, né? A pessoa ali, o indivíduo que vai decidir o que ele vai fazer a partir da informação que você passa. Mas a Total. informação tem que ser realística. A informação tem que dizer, olha, existe sim aqui um processo, né? Que se você quiser Existe fazer, uma ninguém é proibido de possibilidade. fazer transição de carreira. Ninguém é assim, tipo, eu tenho que ter tal ponto específico no meu mapa para fazer uma transição. Não, às vezes sim, tem Não. padrões que a gente observa, que a gente estuda, que a gente vê que se repetem, que são mais assim, tipo, latentes. Mas qualquer pessoa pode fazer uma transição se estiver disposta a fazer o trabalho que uma transição pede. E aí é preparação, estruturação, né? Entender o preço que essa transição pode trazer na vida dela. Se alguém depende dela, peraí, dela já vai ter que pensar duas vezes. Por aí. Exato. E o que a gente está vivendo hoje em dia é muito jupiteriano, é nada saturnino, que é do tipo assim, ai, não, faça sua transição de carreira, trabalhe com o que você ama, você vai ser feliz, você vai ganhar dinheiro. E, gente, não é assim. Tem um processo, tem que ter um planejamento, tem um tempo, não vai ser do Uhum. dia para a noite, você tem que estar preparado, porque senão grandes são as possibilidades de você voltar. Então, né, e eu falo muito isso nos meus atendimentos, quando a pessoa chega e fala assim, ai, não, mas eu queria, eu não tô aguentando mais o meu trabalho. A primeira coisa que eu faço é: você tem um dinheiro que vai lhe sustentar por 3 meses? Não. Mas, amigo, tu não precisa nem ser astróloga para dizer É. para você que não vai dar certo. Exato. Não, outra coisa também é tipo assim, esses dias eu falei, né? Isso até fiz uma postagem. Eu fiz nos stories, daí uma amiga minha falou assim: está muito bom, bota no Reels, as pessoas vão odiar, mas que eu gostei, pode botar. Então tá, vou colocar mesmo. Que era justamente isso. Enquanto você não se resolve, você se leva para todos os lugares. Então não tem Perfeito. carreira nova, relacionamento novo, país novo, cidade nova, enquanto você não se resolve, não olha para você, não faz, né, seu processo interno e entende. Você vai levar os mesmos problemas para lugares diferentes. Aí você vai trocar a carreira, daqui a pouco, assim, você não se resolveu, e aí você vai estar reclamando das mesmas coisas, está vivendo os mesmos processos, no relacionamento igual, você vai repetir o mesmo padrão. Então, primeiro você tem que entender todo o seu emaranhado ali de informações e tomar atitudes em relação a isso, né? Aonde você for, você vai estar. Eu gosto muito Exato. dessa. Isso, isso. Você vai se levar para todos os lugares. É presença confirmada. Então Presença. é isso. Por vezes o Saturno ele diz assim, ó, então você tem que amadurecer, colocar limites em relação ao cliente, ou você tem que saber como cobrar, digamos que o Saturno da pessoa tem relação com isso. E aí ela vai partir para ser autônoma. Ai, porque eu amo, tô pensando nisso. Tá, mas o teu processo saturnino tem a ver com isso. Se você consegue cobrar do cliente, você consegue colocar limites. Ai, eu odeio fazer isso. Bicho, então aqui já é um ponto de alerta que você vai ter que amadurecer esse ponteirinho aqui, porque grandes possibilidades de você passar dos limites, não saber lidar com isso, né? Ou então, por exemplo, assim, se você nunca for reconhecida pelos outros pelo que você faz, você faria Putz, igual? exatamente. Perfeito. Olha só quanto que o Saturno tem para ensinar pra gente, né? É isso, independente da carreira, independente da Mas profissão, não, independente. independente, não, posso fazer qualquer coisa na minha vida, né? Então, esse é o processo saturnino, né? E a gente olha para a carreira, a gente olha para, mas é isso, aonde você for, você vai estar. Então, olhe para os processos saturninos, para lhe dar sustentação para ir para o caminho que você quer, né? Eu acho Saturno lindo, minha gente. Eu Olhe, acho que é assim, é amadurecimento, não tem jeito. não tem.
Eu acho que é bem aquela do tipo, ai, como eu queria saber disso quando eu tinha 30, sabe? Ou então, ai, como eu queria saber disso. Adoraria ter meu corpinho de 20 com a cabeça que eu tenho hoje, sabe? Aquelas. Mas porque é o Saturno, porque a gente passou pelo Saturno, não tem jeito. Não tem jeito, exatamente. E eu já estou muito fã, entendendo o conceito, né, de Saturno, eu olho assim, e eu amo o que pessoas saturninas falam, porque é bem isso, eles têm a sabedoria, a gente já atravessou o caminho que a gente quer atravessar. Ai, Então, para mim, faz muito sentido isso. eu sempre me lembro, né? Eu adoro ele. Inclusive, agora ele está passando por um problema de saúde, o Pepe Mujica, né? Que ele está passando pelo terceiro retorno de Saturno. Sim. Nossa, a sabedoria que tem, a fala, a simplicidade, a humildade, a lição de vida que ele traz, é aquela coisa assim, dá vontade de sentar do ladinho dele, assim, E passar uma tarde inteira, o dia pegar inteiro. um cafezinho, dizer assim, ai, me conta tudo que você sabe, conhece da vida, estou aqui disposta para ouvir, sabe? Sim. Total. Aí olha como o nosso mundo tá louco, né? E aqui eu entro até num discurso mais filosófico. Olha como tá louco, né? A gente não está escutando os saturninos. A gente está escutando a galera de 20 anos que está fazendo um Ah, sim. milhão. Uhum. Ou seja, que não sabe como isso vai se dar com 30, 40 anos. Porque com 30, 40 ele vai sustentar isso, ele tem maturidade para sustentar esse milhão, ele vai continuar nessa roda, digamos assim, né? E a gente está escutando essa galera. Vocês viram o caso do youtuber, que agora não sei o nome dele, me fugiu a história, que ele ficou milionário, daí ele abandonou a fortuna dele, dizendo que ele conseguia reconquistar a mesma fortuna que ele fez em um ano, e agora, faltando 2 meses para terminar o prazo, ele desistiu, porque ele disse que não ia dar certo. Gente, não vi isso! Um jovem youtuber, né? O Mas processo enfim. atordoado total, total. Mas enfim, as sociedades orientais escutam mais, né, os saturninos, Muito. né? Saturninos, né? Exatamente. Só que hoje a nossa sociedade está completamente o inverso, porque o que a gente vê de menino de 20, de 30 anos dizendo o que é que a gente tem que fazer, bicho, um Uhum. menino de 20, 30 anos dizendo o que é que uma pessoa de 40, 50, 60 tem que fazer. É meio louco isso, porque o de 20, 30 não tem ainda os processos saturninos, ele ainda não passou por isso, né? Então, e a pessoa de 50, 60 já tem ali, ela já entende, né? Então, olha como a gente está muito numa sociedade muito líquida, né? Da pressa, da urgência de conquistar as coisas rápidas e não de estruturar, né? E eu É, percebo, por exemplo, aquilo que a Fê estava falando, né? Ah, se eu soubesse disso com 20 anos, com 30 anos. Hoje eu percebo também que eu sou uma melhor astróloga com os meus 45 anos, porque eu tenho 45 anos e já vivi muitas coisas que eu vivi até agora. Isso que eu ainda não vivi nem metade da minha vida, talvez, né? Oxalá que eu não tenha vivido metade da minha vida, que eu chegue até os 90. Então eu tenho muita coisa para viver ainda. Mas eu tenho mais capacidade hoje, né, para executar o meu trabalho, porque eu já tenho uma experiência de vida, eu já tenho uma mochila nas costas, né? eu, Diferente se eu fosse, tivesse 20 anos, 30 anos, né? Você tem que passar por alguns processos antes, não adianta. Não adianta. eu tive muito isso quando teve a oposição de Saturno e veio essa questão da astrologia, e eu realmente, desde o meu retorno, ou seja, desde os 30 eu fiquei na busca por uma profissão. Eu fui, não fiz nada organizado, nada foi organizado. Foi tudo muito assim, eu vou morar fora, então eu tenho que pensar, eu tenho que... Porque na realidade eu não sabia o que eu queria. Era uma coisa muito interna do que exatamente o que fazer e tal. E aí eu lembro quando veio, eu falei, poxa, por que que isso não veio antes? Pô, eu nunca estudei astrologia antes, mas eu sempre consumi astrologia, sempre fiz mapa regularmente. Poxa, por que que ninguém levantou essa bola para mim antes? Cara, imediatamente depois eu entendi. Eu falei, primeiro que você não ia ter maturidade para aceitar isso. Ponto. Uhum, Você não uhum. ia ter o Saturno ainda na tua história para você entender isso. Não ia fazer o menor sentido. Não ia fazer o menor sentido. Eu Totalmente. precisava do processo saturnino para entender o que eu realmente gosto. Cada um tem o seu, né? É. É, é sobre isso, Saturno, é nossas vidas, né? E assim, Eu, e aquele negócio, eu tenho Libra no meio do céu. Eu tenho a Vênus no ascendente, regida por esse Saturno, Saturno debilitado. Então, Saturno se exalta ali. Eu tenho essa relação muito forte do Saturno, até com o que eu quero, com o que eu
tenho vontade de ser o que me satisfaz. Sim, com Precisei proposta do de vida, processo né? Algo Saturno. maior vai além do trabalho, né? Vai muito além do Uhum. trabalho. É muito além do trabalho, muito além, né? E o que você falou, Rô, eu sinto a mesma coisa, assim, hoje eu me considero uma boa astróloga, não necessariamente pela técnica, mas pelas histórias, pelas experiências, né? Então, isso, quanto mais bagagem a gente tem, mais a gente Sim. consegue compreender essa mecânica, consegue Uhum, compreender, né, esses caminhos. Então, Saturno, e o Saturno, para mim, ele é conjunto a Marte, ele rege assim, ó, ele tá de trelelê com, acho que com 5, 6 áreas do meu mapa, mais umas 6 áreas do meu mapa. Então, é muita coisa saturnina que eu passei, muita coisa dura ali, né? Então, é, eu trago muito isso para o atendimento, né? Para a experiência como astróloga, uhum. muito. Porque a técnica a gente vai sempre estudar, sempre vai desenvolver, vai Sim. aprender técnicas novas. É que nem eu gosto muito do Jung, né? E ele tem uma frase que é aquela: domine todas as técnicas, saiba todos os conceitos, mas na hora de você falar com outra pessoa, seja uma outra alma humana, né? E é isso que você tem que ser Sim. quando você atende alguém. É ser uma outra alma humana que está tentando entender o que que aquela pessoa está passando, por que que ela está procurando você, trazer, né, caminhos e as respostas possíveis para aquele momento, através da técnica, do conceito, você tem obrigação de dominar, porque você é astrólogo, né? Mas na hora de atender, você é uma alma humana falando com outra alma humana. É isso, né? É isso. Eu acho que isso encerra né, o nosso capítulo saturnino de hoje, porque olha, E depois abriremos um capítulo jupiteriano no Libriano. próximo mês. E a gente vai tentar trazer mapas, né? Porque hoje a gente também quis falar dos nossos, né? Que vocês já conhecem, eu acho, de tudo que a gente fala. Mas a gente quer trazer mapas também, como exemplo do próximo. A gente vai falar de Júpiter e vamos tentar trazer, né? Com sim, certeza. vai acelerar bastante esse processo saturnino, né? Vai acelerar bastante. Ai, Deus, colocar aqui os cintos. Exato. Eu acho que a ordem é essa. Vamos colocar os cintos, porque será agitado e É, sujeito a turbulências. É aquela coisa agora, tipo assim, entender qual é a música que vai tocar para dançar no ritmo da música, né? Mais ou menos isso, assim, qual é a música, né? Maestro Porque E eu Manota. acho que. Não, vou falar mais não, vou deixar para falar no de É, Júpiter. né? Vamos só, guardar. só é importante saber que vai dar uma aceleradinha nos processos saturninos. A partir de quando é que Júpiter entra em Gêmeos mesmo? 25 de De maio. 25 de 25 de maio. maio. Pronto, final de junho. Vai dar uma aceleradinha. Então, eu acho que agora vai ser o ápice. Eu acho que Júpiter em Gêmeos que vai dar uma acelerada, vai colocar primeiro ali nesse Vai. próximo ano, né? Volta de novo. De novo, que eu apertei aqui sem querer o Voltou. botão. Eu coloquei limite. Colocou o limite. É isso, meninas, mas a gente volta, né, no próximo mês com episódios só Júpiter em Gêmeos, que está a serviço de Saturno. Sim. Exatamente. Saturno está a serviço dele, né? É, Saturno, não, o Júpiter está a serviço de Saturno. isso, porque Peixes é comandado por Júpiter, Então, por então, isso que eu ia falar, mas é que aí o Saturno é que está sendo comandado por por Júpiter, Júpiter, não é? isso. Júpiter. Aí por isso que eu falei, Saturno é que está a serviço dele, sobre. Sobre sim, é o É, mestre, é o é. Karate Kid. Sim, sim, totalmente, totalmente. Obrigada, sempre, Vamos por sair essa do, participação. vamos sair do momento, na verdade, assim, ó. Se você está se perguntando o que pode acontecer, a gente vai parar de lavar os pratos e vai começar a aprender uns golpezinhos, né? Vai acelerar um pouco o processo. É isso. A A gente gente vai. vai entender por que que a gente está lavando o carro, por que que a gente está Isso encerando o aí, isso chão, aí, entendeu? perfeito. Fechou todas, Fê. Aê, então tá, nos vemos. Obrigado pela paciência de você que assistiu até o final, mais um episódio. E nos vemos então no próximo mês, né, para contar todos os segredos de Júpiter em Gêmeos, tá bom? Beijo e até o próximo. Obrigada, meninas. Tchau.